Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje a gente vai dar uma olhada juntos numa passagem bem interessante lá de Gênesis, na Bíblia, capítulo 13. Isso. Vamos explorar a história de Abrão e do sobrinho dele, Ló. O foco é naquelas escolhas cruciais que eles fizeram, sabe? E o que veio depois. Então a narrativa começa com Abrão voltando do Egito, né? Para Canaã. E o Ló tá junto. E eles não voltam de mãos abanando, né? O texto fala que eles tinham muita coisa. Gado, prata, ouro, bastante riqueza. Gênesis 13, versículos 1, 2, 5. Detalha bem isso. E olha que interessante. Ao retornar, Abrão vai direto para um lugar específico. Aquele altar que ele tinha feito antes, entre Betel e Ai. E ali ele invoca o nome do Senhor. É quase um realinhamento depois daquela confusão do Egito, né? Depois daquela escorregada no Egito. Mas aí tanta riqueza traz um problema bem prático. Exatamente. A terra. Bom, ela não dava conta de sustentar os dois. Eram rebanhos enormes. Gênesis 13,6 é claro. Os seus bens eram tantos que não podiam habitar juntos. E o que acontece? Conflito. Inevitável, né? Começa a ter briga entre os pastores de Abrão e os de Ló. E o texto ainda lembra a gente que não estavam sozinhos ali. Tinha cananeus, perézios, ou seja, a terra já era disputada. Isso aumenta a tensão pela falta de pasto ou de recursos. E é aí, nesse momento de tensão, que Abrão tem uma atitude, muito notável. Em vez de entrar na briga, ele busca a paz. Ele chega pro Ló e fala algo tipo, olha, a gente é família, não vamos brigar por terra. E aí vem a parte que demonstra muita generosidade e talvez uma fé que amadureceu, né? Ele dá a Ló o direito de escolher primeiro. Exato. Ele diz, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. É uma humildade e uma confiança em algo maior, talvez aprendida justamente no Egito. Impressionante mesmo. Abrir mão dessa vantagem, né? Totalmente. E a escolha do Ló? Essa escolha diz muito sobre ele naquele momento. Ele olha o texto, frisa esse ver e fica encantado. Com o quê? Com a Campina do Jordão. A descrição é muito vívida, bem irrigada, como o jardim do Senhor. Até compara com a fertilidade do Egito, que ele conhecia bem. Uma escolha totalmente baseada na aparência, então. No potencial de lucro imediato. Parece que sim. Puramente visual e material. E essa escolha leva ele para onde? Para o leste. Isso, ele vai armando as tendas dele aos poucos, né, até Sodoma. Quase passo a passo para perto de um lugar complicado. Muito complicado. O próprio texto, lá no versículo 13, faz questão de dizer que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Um alerta claro. Parece que a beleza da terra, a promessa de riqueza, cegou ele para esse perigo espiritual óbvio, né? Precisamente. O foco no ganho material parece ter superado qualquer outra consideração. E o contraste com Abrão é imediato e gritante. Assim que Ló se separa, Deus fala com Abrão. E o que ele faz? Reafirma a promessa. É verdade. Deus manda Abrão olhar norte, sul, leste, oeste, e diz que toda aquela terra seria dele e da descendência para sempre. E mais, que a descendência seria como o pó da terra, incontável. Veja bem, a promessa divina vem logo depois do ato de fé e generosidade de Abrão. Isso é muito forte. Enquanto Ló escolhe o que parece bom aos olhos, Abrão, ficando com o que sobrou, aparentemente menos atraente, recebe a confirmação do plano de Deus, algo invisível, mas eterno. Exatamente. E qual a resposta de Abrão? Ele não fica parado. Ele se muda para Hebrom. E o que ele faz lá? Constrói outro altar ao Senhor. Ele continua nesse caminho de adoração, de dependência de Deus. Aí está o ponto crucial, eu acho. Não é que Abrão fosse perfeito, a gente sabe, que ele errou feio no Egito. A questão é a base da decisão. Ló escolheu pela vista, né? Pelo que era atraente do momento, materialmente falando. E isso levou para perto de Sodoma, para perto do perigo e, eventualmente, do juízo. Ele valorizou o visível. E Abrão, como ele agiu diferente dessa vez? Abrão, talvez mais humilde, opera pela fé. Fé na promessa de Deus. Ele age como um peregrino, alguém que entende que sua segurança não está na terra, nem na riqueza, mas na aliança com Deus. Ele confia mais no invisível prometido do que no visível imediato.
Uma fonte até menciona aquela ideia de Hebreus 11, né? Que ele buscava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Mesmo sendo rico, ele não se prendeu a isso, né? A identidade dele era outra. Isso, a riqueza não ditou a escolha fundamental dele nesse momento. Essa tensão entre escolher pela fé ou pelo que a gente vê é um dilema bem humano, né? Essa história ilustra bem isso. Decisões que parecem só práticas, tipo onde morar, acabam tendo um peso espiritual enorme. Sem dúvida, podem nos aproximar de influências boas ou nem tanto. E nos leva a pensar nas nossas próprias escolhas. Claro, fica aquela reflexão, né? Até que ponto a gente se deixa levar pelo brilho das coisas, pela vantagem imediata? E como encontrar o equilíbrio? Como buscar valores mais profundos, mais duradouros, mesmo que não sejam tão óbvios ou atraentes à primeira vista? É um desafio. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo capítulo. Até mais.